Salve amigos do África Mamba Oficial, chegamos ao nosso quarto vídeo aqui no canal, sempre agradecendo vocês que dão like, que compartilham, porque tudo isso é muito importante para que os nossos vídeos cheguem ainda mais longe, o canal chegue para mais pessoas. Após quase 10 anos, a Líbia voltou a receber torcedores, no caso a seleção nacional agora nessa semana nas eliminatórias para a Copa Africana de 2023. Isso é um marco histórico não só no futebol africano, é um marco histórico no futebol mundial. E a gente vai falar sobre esse marco histórico e a gente vai falar sobre história. A gente vai falar sobre futebol e conflitos civis e sobre a guerra civil que aconteceu na Líbia na última década na Líbia, para a gente entender que futebol e política sim se misturam, e ainda mais no futebol africano. Vamos nessa! E antes de qualquer coisa, para a gente falar sobre Líbia, você vai ter que saber quem foi Muammar Gaddafi, porque ele vai ser uma figura bastante importante na história também da seleção nacional e de tudo o que vai acontecer depois. Muammar Gaddafi nasceu em 7 de junho de 1942 e é de origem ali dos beduínos nômades, que é uma população que se encontra ainda muito no Oriente Médio, fora do continente africano, mas também uma população nômade ali no norte da África. Antes de assumir o poder, Gaddafi era um simples oficial do exército, mas foi a partir de 1969, num contexto de formação e desenvolvimento de várias nações africanas, que o jovem militar virou um político. Lembrando que antes a Líbia era uma monarquia e passou a fazer uma transição a partir da tomada de poder de forma relativamente pacífica de Muammar Gaddafi. E dali em diante, uma série de decisões importantes para o futuro do país seriam tomadas, principalmente a partir do petróleo. Para quem não sabe, a partir da década de 60, para ser mais precisamente, a Líbia teve crescimento de uma produção petrolífera como seu maior bem. No entanto, o Gaddafi ele foi responsável por renegociar contratos e estabelecer um novo parâmetro de igualdade nos lucros da própria produção. Afinal, até então, os países do Ocidente eram quem, digamos que, mandavam na extração das reservas de petróleo líbio e angariavam as maiores verbas. Esse feito na época, inclusive, gerou um grande respeito no continente africano e também entre os países de origem árabe fora do continente, que, a partir desse contexto, acabaram também construindo a sua independência em relação aos seus próprios bens. Por outro lado, Muammar Gaddafi era também acusado de perseguições e assassinatos de concorrentes políticos e até mesmo de povos étnicos dentro do próprio país. Mas as maiores confusões que Gaddafi acabava construindo era em relação ao Ocidente e a países como Estados Unidos, França e demais. Em 1982, a Líbia sediou a sua primeira edição da Copa Africana de Nações. E foi um exemplo clássico de como os regimes políticos na época utilizavam o futebol como um instrumento de propagação no seu governo. O político aproveitou para mandar um recado ao Ocidente no dia da inauguração da CAN no país, em uma das frases que seriam uma das mais conhecidas de Gaddafi quando o assunto é futebol. Ele disse na época: "Sim à África, não à Copa". E naquela edição, os verdes, como era chamada a seleção devido ao significado das cores da bandeira nacional, e também a partir de um termo intitulado Jamairia, que significava algo como o Estado das massas e baseava, de certa forma, a linha ideológica da época socialista de Muammar Gaddafi no país, a seleção conquistou um histórico vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para a Gana, que seria a campeã da competição. Tudo parecia caminhar certo para a Líbia naquela década de 80, mais ou menos. O posicionamento político e as tomadas de decisões contra o Ocidente da Líbia de Muammar Gaddafi acabaram banindo a seleção nacional das eliminatórias para a Copa de 82 e 90. E veja só, apesar de Muammar Gaddafi dizer sim à África e não à Copa, a Líbia por muito pouco não foi para a Copa do Mundo de 86. A Líbia jogou até a última fase das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, mas perdeu para Marrocos, que acabou se classificando na época. E aí a gente fica imaginando, imagina se Muammar Gaddafi visse a sua Líbia numa Copa do Mundo. Isso não aconteceu por muito pouco.
Com a década de 90, longe das eliminatórias para a Copa também, a seleção líbia passou mais de uma década, digamos assim, sem grandes feitos internacionais e até mesmo no contexto africano. Somente em 2006 a Líbia conseguiria a segunda participação na Copa Africana, dessa vez sediada no Egito, um dos grandes rivais históricos futebolisticamente e até de certa forma geopoliticamente também. As duas equipes acabaram se enfrentando no grupo da CAN, onde os egípcios seriam os campeões daquela edição e a Líbia acabaria em último do grupo naquela edição. Inclusive, nas eliminatórias da Copa de 2006, o filho de Muammar Gaddafi, Al-Saad, acabou sendo banido dos jogos devido ao uso de entorpecentes. E em algum outro momento a gente vai falar sobre esse filho aí do Muammar Gaddafi e sua ligação com o futebol. Dali em diante, começaria o maior drama da história da seleção nacional. No final de 2010, os primeiros protestos na Tunísia contra o aumento do desemprego e a desigualdade social se alastrou para os países vizinhos do norte africano, no que chamariam de Primavera Árabe. No contexto político que paralisou os campeonatos locais, o regime de Gaddafi viria a ser uma das vítimas dos levantes populares, mesmo que tardiamente se a gente for comparar os países vizinhos. No primeiro semestre de 2011, no auge da Primavera Árabe, estima-se que pelo menos 50 mil pessoas foram mortas nos protestos populares contra o regime de Gaddafi, o que levou à deposição do político em agosto daquele ano e posteriormente à sua morte em 20 de outubro de 2011. Muammar Gaddafi deixava o poder e deixava esse plano após 42 anos governando a Líbia. O ano de 2011 foi marcado também pela ocupação da OTAN, que é uma representante militar dos Estados Unidos e que ocupou o território líbio. O seu principal interesse ali era, de certa forma, o petróleo do país. Dali em diante, a seleção líbia faria o seu primeiro jogo pós-era Gaddafi, ainda no mesmo ano, em 3 de setembro. O país já estava sob o comando do CNT, o Conselho Nacional de Transição, que ordenou na época a mudança das cores da seleção nacional, assim como a sua alcunha. Agora, ao invés do verde, a seleção vestiria as cores dos rebeldes no poder, ou seja, vermelho, preto e verde, como já havia usado antes da tomada de poder de Gaddafi entre 1957 e 1969. O emblema também da federação acabaria mudando e a alcunha da seleção deixaria de ser os verdes para Cavalheiros do Mediterrâneo. Mesmo assim, o povo líbio, apaixonado pelo futebol, ainda veria um novo momento em meio aos conflitos. Uma classificação histórica à Copa Africana das Nações sob o comando de um brasileiro, vocês sabiam? Sim, Marcos Paquetá, o ex-treinador das seleções de base do Brasil, reorganizou a seleção líbia do zero, o que resultou na participação da CAN em 2012. O jogo da classificação contra a Zâmbia fora de casa marcou o capítulo mais bonito do futebol líbio na última década, com Marcos Paquetá e os jogadores indo às lágrimas. E na época, o técnico disse uma frase emblemática sobre o momento do país e o futebol. Só nós sabemos o quanto foi difícil conseguir essa vaga. Passamos por todos os tipos de dificuldades imaginadas por causa dos conflitos no país e nem isso foi capaz de impedir que os jogadores conseguissem realizar esse feito. Muitos me falaram que eu era maluco por continuar no comando da Líbia com tudo o que estava acontecendo, mas somos uma família. Agora você deve imaginar, beleza, linda história de superação. O país voltaria aos dias normais de redenção e restabelecimento democrático. E a resposta é não. Os conflitos civis, principalmente entre o Exército Nacional Líbio ao leste do país e o governo apoiado pela ONU na capital Trípoli, acabaram por encerrar qualquer possibilidade da seleção nacional atuar dentro do próprio país a partir de 2014, quando foi o último jogo no país contra Togo pelas eliminatórias para a Copa na capital da Líbia. Era o fim momentâneo de jogos da seleção em estádios tradicionais do país, como o estádio de Trípoli, que tem uma capacidade de 80 mil pessoas, e o estádio 28 de março em Benghazi, justamente nas duas maiores cidades do país. Nos 7 anos seguintes, os Cavalheiros do Mediterrâneo jogariam amistosos jogos oficiais nos países vizinhos do norte, como Tunísia, Marrocos, Argélia e Egito. Mas em 26 de março de 2021, o futebol líbio presenciaria a volta da seleção nacional ao país após anos de conflitos ocasionados por 2 guerras civis. Nos anos dos conflitos intensos, mais de 10 mil líbios perderam a vida e não puderam assistir ao retorno de sua seleção, assim como os milhares de líbios que precisaram fugir da guerra para outros países.
O jogo contra a Tunísia, ainda sem torcedores devido à segurança e à Covid-19, representou um marco histórico no futebol local. O jogo, disputado em Benina, no distrito de Benghazi, cidade e local dos antigos confrontos da Guerra Civil, foi bastante simbólico. Quando Mohamed El-Laf marcou o primeiro gol da Líbia em seu país, após anos fora do território nacional, milhares de líbios empurraram juntos a bola para a rede. Afinal, telões foram montados na capital para os torcedores assistirem um momento lindo e histórico. A história já estava sendo feita, mas poderia melhorar. 1º de junho de 2022. O dia em que os torcedores puderam voltar às arquibancadas para assistir a seleção da Líbia. Ainda com limitações, mas pelo menos 3.000 torcedores puderam ver o triunfo dos Cavaleiros do Mediterrâneo contra Botsuana pela estreia das eliminatórias da Copa Africana de 2023, que será disputada na Costa do Marfim. O momento político ainda inspira cuidados, até porque o país segue sob a intervenção de forças estrangeiras. Mas depois de quase 10 anos sem poder assistir sua seleção, o povo líbio pôde sentir o gostinho novamente do significado do futebol no mundo: unir o seu povo. Então é isso, pessoal. Após quase 10 anos, a seleção da Líbia voltou a jogar sob os seus domínios, e uma grande história, como eu disse lá no começo, é uma grande história, é um grande marco do futebol, não só africano, do futebol mundial. Então a gente pode ver como futebol e política se misturam muito quando a gente fala de regimes, quando a gente fala de controle também do esporte nos países mais autoritários. Então eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem com a galera, para que a galera consiga mandar para mais pessoas esse conteúdo e para que chegue a mais gente, porque eu dependo de vocês, porque se não são vocês, esse projeto não é nada, beleza? Então não esqueça também de seguir Africa Mamba BR lá no Instagram, onde eu sempre coloco mais vídeos, stories, bastidores sobre as gravações, e deixa aquele compartilhar e deixa aquele curtir nesse vídeo, porque nos ajuda muito, tá bom? Nos próximos dias a gente volta com mais futebol africano, com mais história, com tudo o que a gente gosta de falar aqui no Africa Mamba Oficial, o seu canal e a sua casa do futebol africano aqui no YouTube. Valeu, galerinha, até a próxima!